Imagine a seguinte cena: você está no deserto, cercado por serpentes venenosas. Pessoas ao seu redor estão sendo picadas e morrendo. De repente, alguém anuncia que a solução para esse problema mortal é olhar para uma cobra? Sim, você leu certo. Olhar para uma serpente de metal pendurada em um poste seria a cura para o veneno mortal. Parece absurdo, não é? Mas essa é exatamente uma das histórias mais intrigantes e repletas de significado que encontramos nas páginas da Bíblia. Essa narrativa, registrada no livro de Números, capítulo 21, nos apresenta um dos episódios mais peculiares da jornada do povo de Israel pelo deserto, e também um dos mais profundos em termos de simbolismo e mensagem espiritual. Hoje, vamos mergulhar nessa história fascinante, explorando não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, e qual o significado profundo por trás desse evento aparentemente estranho. Prepare-se para uma jornada através do deserto, onde descobriremos que as lições mais importantes muitas vezes vêm embaladas nas histórias mais incomuns. Uma nação em jornada. Para entendermos completamente essa história, precisamos primeiro compreender o contexto em que ela aconteceu. O povo de Israel estava em uma longa jornada pelo deserto, saindo da escravidão no Egito e caminhando em direção à Terra Prometida. Essa não era uma viagem de férias. Eram milhares de pessoas atravessando um território árido, hostil e desafiador. Eles já haviam experimentado libertações milagrosas, como a abertura do Mar Vermelho. Haviam recebido provisões sobrenaturais, como o maná que caía do céu todos os dias e a água que brotou de uma rocha. Tinham visto a presença de Deus de maneira tangível, através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas mesmo com todas essas evidências do cuidado divino, o povo continuava lutando com algo muito humano: a impaciência, a insatisfação e a reclamação. A jornada estava se estendendo mais do que esperavam. O deserto era cansativo. A comida, embora milagrosa, parecia monótona. E em meio a essas circunstâncias desafiadoras, algo dentro do coração humano começou a se manifestar, algo que acabaria levando a consequências terríveis. A reclamação. Quando a ingratidão encontra a provisão. O livro de Números, capítulo 21, nos conta que o povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Mas não eram apenas reclamações comuns. Eram queixas carregadas de ingratidão e distorção da realidade. Eles disseram: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos essa comida miserável. Vamos parar um momento para analisar essas reclamações. Primeiro, eles acusaram Moisés de tê-los trazido do Egito para morrerem no deserto. Isso era uma distorção completa da verdade. Deus os havia libertado da escravidão. Eles não estavam sendo levados para a morte, mas para a liberdade e para uma terra que fluía leite e mel. Segundo, disseram que não havia pão nem água. Mas sabemos que Deus estava providenciando maná diariamente e água de formas milagrosas. O que eles realmente queriam dizer era que não gostavam do que estavam recebendo. Terceiro, chamaram a provisão divina de comida miserável. O maná, descrito em outras passagens como o pão dos anjos, algo que tinha gosto de mel e podia ser preparado de várias maneiras, foi desprezado e rejeitado. Essas reclamações revelavam algo profundo sobre a condição do coração humano. Não era realmente sobre comida ou água. Era sobre confiança, gratidão e reconhecimento de quem Deus era e do que Ele estava fazendo. A consequência, serpentes no acampamento. A resposta de Deus a essa rebelião foi permitir que serpentes venenosas invadissem o acampamento. A Bíblia as chama de serpentes abrasadoras, ou serpentes ardentes, provavelmente porque suas picadas causavam uma sensação intensa de queimação e inflamação. Muitas pessoas foram picadas, e muitas morreram. Aqui precisamos fazer uma pausa importante. Alguns podem questionar: por que Deus permitiria algo tão severo? Essa é uma pergunta válida que merece uma reflexão cuidadosa. Primeiro, é importante entender que Deus não estava sendo arbitrariamente cruel. O povo estava em rebelião direta contra aquele que os havia salvado, sustentado e guiado. Eles estavam rejeitando não apenas suas provisões, mas o próprio caráter de quem ele era. Segundo, as serpentes eram uma consequência natural de viver no deserto.
É possível que a proteção divina que os mantinha seguros até então foi simplesmente removida quando eles escolheram rejeitar essa proteção através de sua rebelião. Terceiro, essa consequência tinha um propósito redentor, não apenas punitivo. Como veremos, Deus já tinha em mente uma solução que não apenas resolveria o problema imediato, mas também ensinaria uma lição profunda sobre fé, salvação e a natureza da graça divina. O arrependimento, reconhecendo o erro quando as pessoas começaram a morrer pelas picadas das serpentes, algo mudou no coração do povo. A dor e o sofrimento os levaram a um momento de clareza e arrependimento. Eles foram até Moisés e disseram: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do meio de nós. Esse é um momento crucial na narrativa. O reconhecimento do pecado é sempre o primeiro passo em direção à restauração. Eles finalmente compreenderam que suas reclamações não eram apenas palavras vazias, mas uma rejeição real de Deus e suas provisões. Note que eles pediram que as serpentes fossem removidas. Essa seria a solução óbvia, não é? Se o problema são as serpentes, tire as serpentes. Mas Deus tinha algo diferente em mente, algo que revelaria verdades muito mais profundas sobre a natureza da salvação. A solução estranha, uma serpente de bronze. Moisés orou ao Senhor, e Deus respondeu com instruções muito específicas. Ele disse a Moisés: faça uma serpente abrasadora e coloque-a numa haste. Quem for picado e olhar para ela viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou numa haste. E aconteceu exatamente como Deus havia dito. Qualquer pessoa que fosse picada por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, era curada e vivia. Vamos pausar aqui para absorver a estranheza dessa solução. Deus não removeu as serpentes. Elas continuaram no acampamento. O perigo permaneceu. Mas agora havia uma solução disponível para todos. E essa solução envolvia olhar para uma réplica de bronze exatamente daquilo que estava causando a morte. Uma serpente pendurada em uma haste. Parece contraditório, não parece? Por que Deus escolheria esse método tão peculiar? Por que não simplesmente curar as pessoas diretamente? Por que não remover as serpentes? Por que fazer uma imagem de metal de uma cobra? As respostas a essas perguntas nos levam ao coração da mensagem dessa história. A simplicidade da fé. Olhar e viver. A primeira lição profunda dessa história é sobre a simplicidade da fé. A cura não vinha através de um ritual complicado. Não exigia uma peregrinação difícil. Não demandava sacrifícios elaborados ou penitências dolorosas. Tudo o que era necessário era olhar. Simplesmente direcionar os olhos para a serpente de bronze levantada na haste. Parece simples demais, não é? E provavelmente era exatamente esse o ponto. Muitas vezes, nós humanos temos a tendência de complicar as coisas. Queremos ganhar nossa salvação, merecer nosso perdão, trabalhar para conquistar a graça. Mas essa história nos ensina algo diferente. A salvação não vem pelo nosso esforço ou mérito. Ela vem pela fé, pela simples confiança em responder ao que Deus providenciou. Imagine a cena: alguém é picado por uma serpente. O veneno está se espalhando pelo corpo. A dor é intensa. A pessoa pode ver outros ao redor morrendo. Nesse momento de desespero, ela ouve a mensagem: olhe para a serpente de bronze e você viverá. Essa pessoa tem uma escolha. Pode tentar outras soluções. Pode questionar a lógica dessa instrução estranha. Pode duvidar que algo tão simples realmente funcione. Ou pode simplesmente confiar e obedecer. Aqueles que olharam, viverão. Não importava quão grave era a picada. Não importava há quanto tempo tinham sido picados. Não importava quantas vezes haviam reclamado antes. Olhar era suficiente. O simbolismo profundo, apontando para algo maior. Essa história não permaneceu isolada no Antigo Testamento. Séculos mais tarde, Jesus Cristo faria uma referência direta a ela em uma de suas conversas mais importantes registradas no Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, um líder religioso que veio procurá-lo à noite. Durante essa conversa sobre nascer de novo e vida eterna, Jesus diz algo surpreendente: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
Jesus estava fazendo uma conexão direta entre aquela serpente de bronze levantada no deserto e sua própria crucificação. Ele estava revelando que aquele evento estranho no deserto era, na verdade, uma prefiguração, um símbolo que apontava para algo muito maior que estava por vir. Vamos explorar essas conexões. Assim como a serpente de bronze foi levantada numa haste, Jesus seria levantado na cruz. Assim como olhar para a serpente trazia cura física, olhar para Jesus em fé traz cura espiritual e vida eterna. Assim como a salvação no deserto era disponível para todos que olhassem, a salvação através de Jesus está disponível para todos que crerem. E há um simbolismo ainda mais profundo aqui. A serpente de bronze representava a própria coisa que estava causando a morte, o veneno da serpente. De maneira similar, na cruz, Jesus se tornou pecado por nós. Ele carregou sobre si mesmo a penalidade do pecado para que pudéssemos ser libertos. Essa é uma verdade profunda. A solução para o problema do pecado veio através de alguém que tomou sobre si a aparência do problema, mas sem o veneno real. Assim como a serpente de bronze tinha a forma de uma serpente, mas não tinha veneno, Jesus tomou a forma do pecado na cruz, mas nunca foi contaminado pelo pecado. Lições práticas para nossas vidas hoje. Essa história antiga tem implicações profundamente práticas para nossas vidas hoje. Vamos explorar algumas dessas lições. 1. A ingratidão é perigosa. O povo de Israel tinha experimentado libertação milagrosa e provisão constante, mas ainda assim caiu na armadilha da ingratidão. Isso nos lembra da importância de cultivar corações gratos. Quantas vezes olhamos para nossas circunstâncias e reclamamos, esquecendo todas as maneiras pelas quais já fomos abençoados? A gratidão não é apenas uma emoção agradável, é uma proteção espiritual contra a amargura e a rebelião. 2. As consequências são reais. Embora Deus seja misericordioso e perdoador, nossas escolhas têm consequências reais. O povo experimentou essas consequências de forma dolorosa através das picadas das serpentes. Isso não significa que Deus está constantemente nos punindo, mas nos lembra que vivemos em um mundo onde causa e efeito são reais. Nossas atitudes, palavras e ações importam. 3. Deus sempre providencia um caminho mesmo em meio ao julgamento. Deus providenciou uma solução. A serpente de bronze era um caminho de escape, uma maneira de ser salvo. Isso reflete algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele não se deleita em nossa destruição. Seu desejo é sempre nos oferecer um caminho de volta para Ele, um meio de restauração e cura. 4. A fé não precisa ser complicada. A solução era surpreendentemente simples: olhar e viver. Não havia requisitos complexos, rituais elaborados ou qualificações específicas. Apenas fé expressa através de uma ação simples. Isso é libertador. Muitas vezes, complicamos demais nossa relação com Deus. Criamos listas de coisas que precisamos fazer, padrões que precisamos atingir, méritos que precisamos acumular. Mas a mensagem dessa história é clara: a salvação vem pela fé, não pelas obras. 5. A salvação é pessoal e universal. Cada pessoa picada tinha que olhar por si mesma para a serpente de bronze. Ninguém podia olhar por outra pessoa. A fé é sempre uma decisão pessoal. Ao mesmo tempo, a salvação estava disponível para todos. Não importava quem você era, o que havia feito, ou o quão grave era sua situação. Se você olhasse, seria salvo. Essa é a beleza da graça, ela está disponível para todos. O poder do olhar, mais do que um gesto físico. Quando a Bíblia fala sobre olhar para a serpente de bronze, está comunicando algo muito mais profundo do que um simples gesto físico de direcionar os olhos. Olhar, neste contexto, representa fé, confiança e dependência. É um ato de reconhecer que você não pode se salvar por si mesmo e que precisa da provisão que Deus ofereceu. Pense sobre isso. Para alguém orgulhoso, olhar para uma serpente de metal como solução para uma picada de serpente venenosa poderia parecer ridículo. A lógica humana diria: isso não faz sentido. Como uma estátua de metal pode me curar? Preciso de medicina, não de superstição. Mas aqui está o ponto crucial. Deus muitas vezes escolhe métodos que parecem tolos aos olhos humanos justamente para que fique claro que a salvação vem dele, não de nossa própria sabedoria ou capacidade.
Olhar para a serpente de bronze era um ato de humildade. Era admitir: não entendo completamente como isso funciona, mas confio que Deus sabe o que está fazendo. Vou obedecer mesmo que pareça estranho. Da mesma forma, hoje, confiar em Jesus como Salvador pode parecer simplista demais para algumas pessoas. Como alguém que morreu há 2000 anos pode resolver meus problemas hoje? Como um evento histórico pode ter relevância eterna? Mas assim como a serpente de bronze, a cruz é a provisão de Deus. E nossa resposta não precisa ser entender completamente todos os detalhes teológicos. Nossa resposta é simplesmente olhar com fé, confiar que Deus providenciou o caminho de salvação. Obstáculos ao olhar. Por que alguns não foram salvos? É provável que nem todos no acampamento olharam para a serpente de bronze. Alguns devem ter morrido de suas picadas sem nunca direcionar seus olhos para cima. Por quê? Quais poderiam ser os obstáculos que impediram algumas pessoas de fazer algo tão simples quanto olhar? Orgulho. Alguns podem ter pensado que sabiam de uma maneira melhor. Olhar para uma cobra de metal? Isso é ridículo. Eu vou encontrar minha própria cura. Incredulidade. Outros podem ter simplesmente não acreditado que funcionaria. Como olhar para uma estátua pode me curar? Isso não faz sentido lógico. Procrastinação. Alguns podem ter pensado: vou olhar daqui a pouco. Primeiro vou tentar outras coisas. Ainda tenho tempo. Distração. Em meio ao caos do acampamento com serpentes por toda parte, alguns podem ter ficado tão focados no problema que nunca levantaram os olhos para a solução. Medo do que outros pensariam. Talvez alguns tivessem vergonha de admitir que precisavam de ajuda ou medo de parecerem tolos aos olhos dos outros. Esses mesmos obstáculos existem hoje quando se trata de confiar em Jesus. O orgulho nos diz que podemos nos salvar por nós mesmos. A incredulidade questiona se o Evangelho é realmente verdade. A procrastinação nos convence de que temos tempo suficiente para decidir mais tarde. A distração mantém nosso foco nas circunstâncias em vez da solução. E o medo do que outros pensarão pode nos impedir de dar o passo de fé. Mas a mensagem dessa história é clara: a salvação está disponível. A provisão foi feita. Tudo o que precisamos fazer é olhar. A continuação da história. O que aconteceu com a serpente? Há um detalhe interessante sobre o que aconteceu com a serpente de bronze depois desse evento. Séculos mais tarde, durante o reinado do rei Ezequias, descobrimos que o povo de Israel havia transformado a serpente de bronze em um objeto de adoração idólatra. O livro de 2 Reis, capítulo 18, nos conta que Ezequias destruiu a serpente de bronze porque o povo estava queimando incenso para ela. Eles a haviam chamado de Neustan, que significa apenas um pedaço de bronze. Isso nos ensina outra lição importante. O objeto em si, a serpente de bronze, nunca foi o ponto. O ponto era a fé em Deus e a obediência à sua provisão. Quando o objeto se tornou mais importante do que aquele que o havia providenciado, ele precisou ser destruído. Isso é relevante para nós hoje. Devemos ter cuidado para não transformar os símbolos de nossa fé em objetos de adoração. A cruz é um símbolo poderoso, mas não adoramos a cruz, adoramos aquele que morreu na cruz. A Bíblia é preciosa, mas não adoramos o livro, adoramos o Deus revelado nas páginas do livro. Aplicação pessoal: como olhar hoje? Se essa história é mais do que uma narrativa histórica, se ela carrega uma mensagem para nós hoje, então precisamos perguntar: como olhamos para Jesus em nossa geração? Olhar para Jesus significa confiar nele como Salvador e Senhor. Significa reconhecer que temos uma condição mortal, o pecado, que não podemos curar por nós mesmos. Significa aceitar que Deus providenciou uma solução através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Significa escolher crer, mesmo quando não entendemos completamente todos os detalhes. Olhar para Jesus é um ato contínuo, não um evento único. Assim como a serpente de bronze estava sempre disponível no acampamento enquanto as serpentes fossem uma ameaça, Jesus está sempre disponível para nós. Podemos olhar para Ele diariamente, momento a momento, quando enfrentamos tentações, desafios, dúvidas e medos. Olhar para Jesus significa também fixar nossos olhos nele em vez de nas circunstâncias ao nosso redor.
Quando as serpentes da vida, problemas, dificuldades, tentações, nos cercam, é fácil ficar obcecado com elas. Mas a solução vem quando levantamos nossos olhos para aquele que foi levantado por nós. A graça no deserto, entendendo o coração de Deus. Esta história nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Mesmo quando seu povo estava em rebelião, mesmo quando haviam rejeitado suas provisões e reclamado contra ele, Deus não os abandonou. Sim, houve consequências. Sim, eles experimentaram dor e sofrimento. Mas no meio do julgamento, a misericórdia estava presente. A solução já estava planejada. A provisão estava pronta. Isso nos mostra que Deus não é um tirano ansioso para nos punir. Ele é um Pai amoroso que usa até mesmo as consequências de nossas escolhas como oportunidades para nos ensinar, nos transformar e nos aproximar dele. A serpente de bronze no deserto era graça. Era uma segunda chance. Era um caminho de volta quando o povo havia se afastado. E apontava para a graça suprema que viria na pessoa de Jesus Cristo, a segunda chance final e eterna para toda a humanidade. O paralelo médico. Quando a ciência encontra a fé curiosamente, a ideia de usar algo relacionado ao próprio veneno como cura não é completamente estranha mesmo em termos médicos modernos. O princípio da imunização, por exemplo, envolve expor o corpo a uma versão enfraquecida ou morta de um patógeno para criar imunidade. As antivenenos para picadas de serpente são criados extraindo o veneno real de cobras e usando-o para produzir anticorpos. Em outras palavras, a cura vem daquilo que causa a doença, mas em uma forma transformada, sem o poder de matar. Isso torna a história da serpente de bronze ainda mais fascinante. Deus estava usando um princípio que séculos depois seria reconhecido pela ciência médica. A solução para o veneno está relacionada ao próprio veneno, mas em uma forma que não pode mais causar dano. A serpente de bronze tinha a aparência da serpente real, mas não tinha veneno. Era uma representação sem o poder de destruir. Da mesma forma, quando Jesus se tornou pecado por nós na cruz, ele tomou a aparência do pecado, mas nunca foi contaminado por ele. Ele carregou a penalidade sem jamais participar da culpa. Testemunhos imaginados. Vozes do deserto. Embora a Bíblia não registre testemunhos individuais daqueles que foram curados, podemos imaginar como essas experiências devem ter sido transformadoras. Imagine Caleb, um jovem pai de família. Ele acabara de reclamar sobre a comida junto com todos os outros quando sentiu uma dor aguda no tornozelo. Olhando para baixo, viu uma serpente se afastando. O pânico tomou conta dele. Ele havia visto outras pessoas morrerem dessas picadas. Pensou em sua esposa, em seus filhos pequenos. Então ouviu a notícia: Moisés havia levantado uma serpente de bronze. Todos que olhassem para ela viveriam. No início, pareceu absurdo. Como uma estátua poderia curá-lo? Mas a dor estava aumentando, a queimação se espalhando. Ele não tinha outras opções. Com esforço, caminhou até onde podia ver a serpente levantada. Levantou os olhos, olhou, e sentiu a dor começar a diminuir. O veneno perdeu seu poder. Ele estava vivo. Ele estava curado. Ou imagine Débora, uma mulher idosa que havia sobrevivido à escravidão no Egito. Ela havia visto as pragas, atravessado o Mar Vermelho, recebido a lei no Sinai. Mas mesmo com toda essa história, ela também reclamou. E agora estava morrendo de uma picada de serpente. Quando ouviu sobre a serpente de bronze, sua primeira reação foi de ceticismo. Uma solução tão simples, depois de tudo que passei, tudo que vi, a solução é simplesmente olhar. Mas então percebeu, era exatamente isso que Deus sempre havia exigido. Não sua força, não sua perfeição, apenas sua fé. Ela olhou, e viveu, e passou o resto de seus dias contando às gerações mais jovens: a salvação sempre foi mais simples do que pensamos. Apenas olhe e viva. A psicologia da fé. Porque o simples é difícil? Há algo profundamente irônico sobre a natureza humana. Frequentemente achamos as coisas simples mais difíceis de aceitar do que as complexas. Se Deus tivesse dito: escalem uma montanha, jejuem por 40 dias, ofereçam sacrifícios elaborados, e então serão curados, muitos teriam achado isso mais aceitável. Pelo menos estariam fazendo algo, conquistando sua cura, merecendo sua salvação. Mas simplesmente olhar?
Isso é difícil demais porque exige que abandonemos nosso orgulho. Admite que não podemos nos salvar. Reconhece que a solução vem inteiramente de fora de nós mesmos. Essa é a luta que muitas pessoas enfrentam hoje com o Evangelho. A mensagem de que a salvação é um presente gratuito, recebido apenas pela fé, parece simples demais. As pessoas querem adicionar seus próprios esforços. Certamente preciso fazer algo mais. Certamente preciso merecer isso de alguma forma. Mas assim como no deserto, a mensagem permanece. Você não pode adicionar nada à provisão de Deus. Você pode apenas recebê-la pela fé. Olhar é suficiente porque Deus fez toda a obra necessária. Lições sobre liderança. O papel de Moisés. Há também lições importantes nesta história sobre liderança espiritual, vistas através do exemplo de Moisés. Primeiro, Moisés não tomou o ataque pessoal. O povo havia reclamado contra ele especificamente, mas quando vieram pedir ajuda, ele não disse: "Vocês reclamaram de mim, agora se virem sozinhos." Em vez disso, imediatamente orou por eles. Segundo, Moisés seguiu as instruções de Deus exatamente. Ele poderia ter pensado que sabia uma maneira melhor. Afinal, ele era o líder, tinha experiência, havia visto muitos milagres. Mas ele simplesmente obedeceu. Terceiro, Moisés não se colocou como salvador. Ele não fez da serpente de bronze um monumento ao seu próprio ministério. Ele simplesmente levantou a serpente conforme Deus ordenou e deixou que Deus recebesse a glória. Líderes espirituais hoje podem aprender muito com isso. Nosso papel não é ser salvadores, mas apontar as pessoas para o Salvador. Nosso trabalho não é adicionar nossa própria sabedoria às instruções de Deus, mas comunicar fielmente o que Ele já revelou. E quando as pessoas são salvas, a glória pertence a Deus, não a nós. A dimensão comunitária, salvação individual em contexto coletivo. Embora olhar para a serpente de bronze fosse um ato individual, cada pessoa tinha que olhar por si mesma. Isso acontecia em um contexto comunitário. O acampamento inteiro estava lidando com a crise das serpentes. Todos haviam participado da reclamação. A consequência afetou a todos. E a solução estava disponível para todos. Isso nos ensina que, embora a salvação seja sempre pessoal, nunca somos salvos isolados do resto da humanidade. Fazemos parte de uma história maior, de uma narrativa coletiva de rebelião e redenção. Além disso, podemos imaginar que aqueles que olharam primeiro provavelmente encorajaram outros a fazer o mesmo. Olhe, funcionou comigo. Você também pode ser curado. A fé de uns fortaleceu a fé de outros. Da mesma forma, hoje, o testemunho de pessoas cujas vidas foram transformadas por Cristo encoraja outros a olhar também. Vemos a mudança real em suas vidas e isso aumenta nossa confiança de que a promessa de Deus é verdadeira. Questões contemporâneas, respondendo a objeções comuns. À medida que compartilhamos esta história com outras pessoas, podemos encontrar várias objeções ou questionamentos. Vamos considerar algumas respostas. Isso é apenas superstição primitiva. Não é superstição quando há um resultado real e verificável. As pessoas estavam morrendo e depois foram curadas. Além disso, o ponto nunca foi a serpente em si, mas a obediência a Deus. Quando a serpente se tornou um objeto de adoração supersticiosa séculos depois, foi destruída. Por que Deus usaria um método tão estranho? Precisamente para que ficasse claro que o poder vinha dele, não de qualquer sabedoria ou capacidade humana. Se fosse um método óbvio ou natural, as pessoas poderiam atribuir a cura a outras causas. Por que não simplesmente remover as serpentes? Porque a lição não era apenas sobre livramento físico, mas sobre fé e dependência de Deus. Além disso, as serpentes eram uma consequência natural da rebelião do povo. Remover todas as consequências não ensinaria nada. Como sabemos que isso realmente aconteceu? Esta história está registrada nas Escrituras que foram preservadas e reverenciadas por milhares de anos. Além disso, Jesus himself referenciou este evento, dando-lhe autoridade divina como uma narrativa real e significativa. O elemento tempo, quando olhar. Um aspecto interessante raramente discutido. Quando as pessoas deveriam olhar para a serpente de bronze? A resposta óbvia é: imediatamente após serem picadas. Quanto mais cedo, melhor. Esperar só permitiria que o veneno se espalhasse mais,
causando mais dor e aumentando o risco de morte. Mas isso levanta uma questão. E se alguém fosse picado à noite, quando não podia ver a serpente? E se estivesse no lado oposto do acampamento? O texto não fornece todos esses detalhes, mas podemos inferir que a solução estava sempre disponível. Isso nos ensina algo importante sobre a graça de Deus. Nunca é cedo demais, e nunca é tarde demais, enquanto ainda há vida, para olhar para Ele em busca de salvação. A provisão está sempre lá, sempre acessível, sempre eficaz. Algumas pessoas olharam provavelmente logo que ouviram. Outras podem ter esperado, tentando outras soluções primeiro. Mas para todos que eventualmente olharam, a cura estava disponível. Da mesma forma hoje, algumas pessoas vêm a Cristo cedo na vida. Outras vagam por anos tentando encontrar significado e salvação em outros lugares. Mas a promessa permanece: quem quer que venha, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Conclusão: uma história estranha com uma mensagem eterna. Voltamos agora à nossa pergunta original: como olhar para uma cobra poderia salvar alguém? Como algo tão estranho poderia ser a solução para um problema tão mortal? A resposta, como descobrimos, não está na lógica da serpente de bronze em si. A resposta está na provisão de Deus e na fé humana em responder a essa provisão. A serpente de bronze era estranha exatamente porque precisava ser. Não poderia ser algo que as pessoas pudessem atribuir à sabedoria humana ou ao poder próprio. Tinha que ser claramente um ato de Deus, uma provisão divina, para que quando as pessoas fossem curadas, soubessem que foi Deus quem as salvou. E essa história estranha do Antigo Testamento encontra seu cumprimento na história ainda mais incrível do Novo Testamento, onde o próprio Deus se tornou homem, foi levantado em uma cruz, carregou o pecado da humanidade, morreu e ressuscitou para oferecer vida eterna a todos que olharem para ele com fé. Ao longo desta jornada, através desta narrativa antiga, descobrimos camadas de significado. Vimos como uma história sobre serpentes no deserto aponta para verdades eternas sobre pecado, salvação, fé e graça. Vimos como o método estranho de Deus revelava seu coração, sempre desejando salvar, sempre providenciando um caminho, sempre tornando a solução acessível a todos. Esta história nos desafia em vários níveis. Desafia nosso orgulho, que quer conquistar a salvação por esforço próprio. Desafia nossa incredulidade, que questiona se a graça pode realmente ser tão simples. Desafia nossa procrastinação, lembrando-nos que a vida é frágil e a necessidade é urgente. Desafia nossas distrações, chamando-nos a levantar nossos olhos dos problemas para a solução. O convite permanece o mesmo hoje que era no deserto há milhares de anos: olhe e viva. Confie na provisão de Deus. Não tente entender completamente antes de crer. Não espere até que pareça fazer sentido perfeito. Simplesmente olhe, porque assim como aqueles israelitas no deserto descobriram, quando olhamos para a provisão de Deus com fé, não importa quão estranha possa parecer, encontramos vida, cura e salvação. A praga mais estranha da Bíblia nos ensina a verdade mais simples e profunda. A salvação sempre foi pela graça, através da fé, desde o começo. E essa verdade nunca muda. Que possamos ser como aqueles que, no meio do deserto, com serpentes ao redor e veneno nas veias, fizeram a escolha simples mas profunda de levantar os olhos e olhar. E ao olhar, encontraram vida. Essa é a mensagem da serpente de bronze. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho eterno. Olhe e viva. E nesta verdade simples reside o poder de transformar não apenas um momento, mas uma vida inteira. Não apenas um indivíduo, mas toda a humanidade. Não apenas uma geração no deserto, mas todas as gerações através de todos os tempos. A história pode parecer estranha. O método pode parecer incomum. Mas o resultado é glorioso: vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, salvação onde havia condenação. Tudo porque Deus providenciou um caminho. E tudo o que precisamos fazer é olhar. Esta história nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Onde estamos sendo ingratos apesar das provisões de Deus? Onde estamos reclamando em vez de confiar? Onde estamos olhando para as serpentes dos nossos problemas em vez de olhar para a solução que Deus providenciou? Mais importante ainda, já olhamos para Jesus com fé salvadora?
Já reconhecemos nossa necessidade de um Salvador e confiamos na provisão que Deus fez através da cruz? A história da serpente de bronze não é apenas sobre um evento estranho no deserto há milhares de anos. É sobre a natureza eterna da salvação, da graça e da fé. É um lembrete de que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não fazem sentido para nossa lógica humana, mas que sempre revelam seu amor, sua sabedoria e seu desejo de nos salvar. Que esta história estranha e maravilhosa nos leve a uma compreensão mais profunda do coração de Deus e nos inspire a olhar sempre para Ele, confiando em sua provisão, descansando em sua graça e vivendo pela fé. Afinal, a lição mais importante desta história continua verdadeira hoje. Quando Deus providencia o caminho de salvação, nossa parte é simplesmente olhar e viver.